Olá, pessoal. Aqui é o Ricardo, professor de matemática da UEMP, do CSSA, do Departamento de Economia. Vamos falar hoje sobre sequências recursivas. As sequências recursivas são aquelas sequências que você cria, então, um padrão a partir de um valor anterior, certo? Você consegue criar uma sequência a partir das informações anteriores a essa sequência. Especificamente, você consegue obter o próximo valor a partir da sequência presente. E uma aplicação muito convencional na economia é a inflação, que você observa a inflação do ano anterior para fazer uma previsão para o tempo presente, ou você observa a inflação corrente para fazer uma expectativa da inflação no tempo posterior. Então, basta primeiro nós estudarmos as sequências, verificar se ela é recursiva ou não, e assim entender a lei de formação ou o padrão que ela está inserida, ok? Então, vamos lá falar um pouquinho de algumas sequências. Pessoal, vamos falar algumas sequências muito famosas aqui, como, por exemplo, eu ensinei para vocês os números naturais, certo? Os números naturais, começando pelo 1, eu tenho, então, infinitos números de 1 a 1, tá? Dessa forma, eu posso, então, aqui definir T1, T2, T3, e assim vai. Eu posso definir, então, o segundo termo aqui como o primeiro termo, T1, mais uma unidade. Por exemplo, o T3 eu posso definir como T2 mais uma unidade. Então, se eu generalizar, eu posso definir o enésimo termo como o enésimo menos 1, né? Posição enésima menos 1, tá? Do termo enésima primeira aqui, mais uma unidade. Tá? Então, você pode pegar, então, qualquer valor que está à frente aqui, vai ser obtido pelo valor do antecessor mais uma unidade. Ok? Então, a sequência dos números naturais é formada dessa forma. Formada dessa forma é redundante, né? É construída dessa forma. Então, assim eu posso também explicar para vocês em relação à construção dos pares e dos ímpares. Por quê? Os pares e os ímpares também, eles são descritos por uma sequência do tipo recursiva. Como é, professor? É simples. Então, tem os números pares. Todo número par, ele pode ser escrito por uma lei de formação. Por exemplo, então, os pares, né? Começando pelo 2. 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Eu posso escrever, então, tá vendo que há um pulo de 2 em 2, certo? Então, eu posso escrever o 4 como 2 mais 2, né? E o 6 como 4 mais 2, certo? E o 8 como 6 mais 2. Então, se eu chamar esse camarada aqui de x1, esse de x2, esse de x3, esse de x4, esse de x5, eu posso definir que o 4 nada mais é que x1 mais 2. O 6 é quem? O x2 mais 2. E o 8? X3 mais 2. Isso aqui é uma forma de escrever recursivamente os pares. Também, se eu defino aqui, então, esse x1 aqui, eu posso obter nada menos que o x2 como 2 vezes x1, e o x3 como 2 vezes x2, e o 4 como 2 vezes x3, e assim sucessivamente. Então, quando eu defino, então, para um x qualquer, x pertencente aos naturais, 2 vezes x, essa é a lei de formação dos números pares, 2 vezes x, certo? E da mesma forma os números ímpares. Observe só. Observe só. Então, os números ímpares da mesma forma, certo? Então, tem aqui os ímpares, começando do 1 e vai até o infinito, certo? Então, o 3, aqui, ó, x1, x2, x3, x4, x5, certo? Então, tem aqui, ó, o meu x2 nada mais é que o x1 mais 2. E assim vai, né? Então, tem o xn mais 1 com o xn mais 2. Agora, eu posso escrever, então, uma lei de formação da seguinte forma, que o xn nada mais é que duas vezes a posição n da sequência, ou n, né, mais 1.
certo? Ah, o xn é 2 vezes n mais 1. Só que recursivamente, o xn mais 1 é xn mais 2. Tá? Então, você depende do valor anterior mais 2 unidades, certo? Certo. Vamos pensar em mais um exemplo de, de sequência recursiva. Vamos pensar numa sequência do tipo... Pensando na sequência do tipo 2, 4, 8, 16, 32, 64, certo? E assim vai. Então, aqui eu vou chamar de T1, vou mudar de X para T, só para deixar um pouquinho mais legal, termo, né? T5, T6. Então, olha só, multiplico por 2, dá o 4. E assim vai, multiplico por 2 dá 8, multiplico por 2 dá 16, multiplico por 2 32, multiplico por 2 dá 64. Isto é, então, para obter o X2, o T2, né? T2. Para obter o T2, eu pego T1, multiplico por 2. Para obter o T3, eu pego T2, multiplico por 2. E assim vai. Então, Tn nada mais é que N menos 1 vezes 2. Ou seja, 2 vezes T de N menos 1. Tá? Então, você obtém a informação, tá? Multiplica por 2 e consegue um novo termo atual. Galera, existem sequências também que não são recursivas, tá? Por exemplo, exemplo de sequência não recursiva. É simples, é você pegar uma sequência que não tem um padrão definido. Vai vendo. Então, uma sequência J, 1, 2, 14, 327, 32, e assim vai. É uma sequência aleatória, tá? O T2 é T1 mais 1, o T3 é T2 mais 12, T4 é T3, 327 menos 14 é 313, na forma aditiva. Se você pensa na forma multiplicativa, né? Na forma multiplicativa, T2 é T1 vezes 2, o T3 é T2 vezes 7, então não tem um padrão, tá? Não repete, não é recursiva essa sequência, tá? Então, assim, as sequências recursivas, elas funcionam muito bem para economia, conforme eu disse para vocês. Por exemplo, a inflação, né? A inflação, certo? Se você tem, então, inflação em economia é dado pela letra π, tá? Não confundam com o valor do π na matemática. Então, a inflação em T0, por exemplo, você tem lá 3%, né? 3%, 0,03%, certo? A inflação no tempo 1 é 0,04%. A inflação no tempo 2 é 0,05%. E assim vai. Então, aqui você pode observar que o T, né, do tempo 1 nada mais é que a inflação no tempo 0 mais 0,01, certo? Inflação no tempo 2 nada mais é que a inflação no tempo 1 mais 0,01%. E assim vai. Então, inflação para o tempo qualquer grande é a inflação no tempo t menos 1 mais 1%. Isso aqui é uma maneira bem simples de falar sobre a inflação. Tá? Por isso que eles trabalham com metas de inflação para segurar a recursividade desse sistema, porque se isso aqui cresce de 1%, tem um momento que a inflação vai ser tão grande que vai ser insustentável fazer algum controle dela, tá? Por isso que trabalha com metas de inflação, nesse caso. Tudo bem? Bem, então, conforme eu disse para vocês, existem sequências que são recursivas, existem sequências que não são recursivas. Dois exemplos de elementos da matemática que vocês utilizam para sequências recursivas são as PAs e PGs, tá? PA é uma progressão aritmética, né? Progressão aritmética. É uma sequência recursiva.
tá? Progressão aritmética. É uma sequência recursiva. Por quê? Por exemplo, se eu escrever uma PA de ordem, de razão, né, de razão 3 ou de ordem 3, uma PA onde o Q, não R, né, R é razão, 3 tem o seguinte, e começando com o A0, o A1, o A1 igual a 2, eu tenho o seguinte, então tem uma PA, uma sequência, né, bonitinha, tem lá A1, A2, A3, e assim vai, né? Até uma N aqui, se for finita e for infinita, não tem um limite superior. Então, por exemplo, se o primeiro termo é 2 e a razão é 3, então basta acrescentar 3 unidades, ó, fica assim, ó. 2, né? 2 mais 3, 2 mais 3 mais 3, e assim vai, certo? Fica 2, não é mais, né? 2, vírgula, e aqui é vírgula também. 2, 5, 8, depois 11, certo? Então, aqui, ó, A1 mais R, né, A1 mais 2R, ou A2 mais R, ou seja, tá vendo que aqui, ó, o A2, nesse caso, não é obtido através do A1, o A3, nesse caso, não é obtido através do A2, ou seja, é uma sequência recursiva, a progressão aritmética. Tudo bem? A outra progressão também é recursiva, é geométrica. E já vimos um exemplo. Já vimos um exemplo lá das potências de 2. Tá? Vamos só analisá-la novamente, para vocês observarem que ela é uma sequência recursiva e a progressão geométrica é escrita dessa forma. Vamos pensar no seguinte, então. Vamos pensar uma sequência mais, um pouquinho mais cabulosa, ó. Vamos pensar aqui, então, PG, né? Progressão geométrica. Vamos pensar numa progressão onde a razão é meio, tá? Na razão é aqui, né? E o A1 é 1, beleza? Então, tem assim, ó, 1, meio, 1/4, 1/8, e assim vai. Até o infinito, se for finito, infinito, se for infinito, se tiver um limite superior, é finito. Olha só, para que eu possa partir do A1 para o A2, você tem que dividir por, né, por meio, aqui eu divido por meio, e aqui eu divido por meio. Ou elevo, né, ao meio, eleva a meio. Então fica assim, aqui é A1, aqui é 2, aqui é 3, e aqui é 4. Certo? Então eu elevo a meio. Tá dividindo por meio também, recursivamente, você chega na mesma conclusão. Bem, então tem o seguinte, que o A1, né, o A2, né, aqui o A2, nesse caso, é A1 vezes, né, E, certo? O A3 também será A1, né, vezes Q, ou A1, o A3 será A2 vezes Q, certo? O A4 será 3 vezes Q e assim por diante. A sequência recursiva também, certo? Pessoal, enquanto as sequências recursivas, isso foi o que eu queria mostrar para vocês, muito importantes para a economia, tá? A partir disso, nós entraremos no conceito de funções na próxima aula. Eu agradeço a todos, muito obrigado. Tenha uma boa semana. Tchau, tchau.